Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vererandas irmãs, amados irmãos, nestes dias da Semana Santa, nós temos muitas lições para a nossa vida espiritual, e mais do que lições, nós podemos entrar com muita profundidade e sinceridade nos principais mistérios da nossa redenção. E hoje queria deixar algumas lições para que possamos entrar neste mistério de hoje, nesta quinta-feira santa. A primeira lição que nós temos nesta noite é a lição do lava-pés. Nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Jesus, sendo mestre, sendo rei, sendo Deus, ele se rebaixou, se fez servo, se fez humilde. Por isso que ele quis lavar os pés dos apóstolos. É interessante notar que Jesus não ficou pedindo ajuda. Jesus foi logo, colocou a sua veste, pegou a bacia, pegou a água. Ele mesmo fez isso tudo. Se inclinou diante dos apóstolos e lavou os pés dos apóstolos. E diante deste gesto, Nosso Senhor no final fala para eles: olha, eu sou o mestre e lavei os pés, agora vai e faz o mesmo. Eu sendo Deus, eu que sou o mestre, lavei os pés dos apóstolos, quanto mais vocês, que são servos, que são pecadores, são os pecadores que precisam de lavar os pés para ter parte no reino eterno. Então esta é a primeira lição, é a lição do serviço, lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés, amados irmãos, é servir a sua esposa na sua casa, é servir a sua família, é servir o seu esposo. Lavar os pés é cuidar de seus filhos, é educar os seus filhos, mesmo no cansaço, mesmo diante das dificuldades, das provações, é abraçar esta graça, esse dom da família, cuidar dos seus filhos. Isso é lavar os pés. Lavar os pés é desempenhar um bom testemunho dentro do seu trabalho, diante das pessoas do mundo. Esse bom testemunho, esse bom exemplo, a caridade, o respeito para com o outro, isso é lavar os pés. Lavar os pés, amados irmãos, é suportar os defeitos alheios, talvez aquela pessoa que você sente antipatia. Lavar os pés é perdoar, é buscar a reconciliação. Lavar os pés é aguentar uma enfermidade, é visitar um enfermo, é fazer uma visita em um hospital, em um parente enfermo, a um idoso que talvez tenha anos sem a sua visita, sem as suas palavras, sem o seu consolo. Isso é lavar os pés. Vai e faz o mesmo. Eu lavei os pés dos apóstolos. Lave os pés uns dos outros. Lave os pés, servindo a vossa família, dentro da sua vocação, ajudando a igreja quando precisa. Lavai os pés uns dos outros. Esta é a primeira lição. Se eu sou cristão, eu devo entender isso, porque sem esse serviço, sem lavar os pés, o mundo vira num coração egoísta. O mundo começa a ficar um contra o outro. Ninguém consegue realizar plenamente a sua vocação sem entender isso. Eu estou aqui para ser útil a alguém. E você deve se perguntar: será que eu sou útil na minha casa? Eu tenho utilidade para minha esposa, para o meu esposo, para os meus irmãos, para a igreja? Qual a minha utilidade neste mundo? Eu presto o meu serviço, eu sirvo como Jesus serviu. Eu vim para servir e não para ser servido. Lavar os pés uns dos outros. Esta é a primeira lição desta noite. A segunda lição que eu queria colocar aqui é o mandamento novo. Jesus, diante desta última ceia, ele lava os pés dos apóstolos, e ele dá um mandamento novo, ele completa toda a lei antiga, as tábuas de Moisés, e Jesus vai falar para os apóstolos: eu vos dou um novo mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei.
Agora já não tem as tábuas da lei, agora é Jesus que é a lei do amor, a sua mensagem, a sua pessoa, a sua doutrina. Amai uns aos outros como eu vos amei. E a gente sabe como Jesus nos amou. Morreu na cruz, derramou o seu sangue, entregou a sua vida, não economizou em nada nos seus sofrimentos, na sua entrega, na sua doação por cada um de nós. Por isso que diante do nosso próximo, da nossa família, lembrar sempre dessa frase de Jesus: amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou entregando a vida, Jesus nos amou perdoando todos nós. Perdoai, porque não sabe o que faz. Jesus nos amou perdoando os inimigos. Jesus nos amou com mansidão no coração, com paciência no coração. Jesus nos amou pela sua fidelidade até a cruz, até o desprezo, até as últimas consequências. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Você não precisa nem saber ler, nem pesquisar no catecismo e ficar buscando o que eu devo fazer para encontrar a salvação. Lembra-te desta frase: amai uns aos outros, como eu vos amei. Não precisa ser doutorado na igreja, não precisa ser mestre em teologia para entender o que Jesus nos pede. Pelo lava-pés, agora dando um novo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Esta é a segunda lição. E a terceira lição que eu queria colocar aqui é justamente sobre a instituição da Eucaristia. Nesta noite, Jesus usa daquela Páscoa judaica para instituir a Eucaristia. Ele adianta o seu sacrifício. Amanhã vai ser um sacrifício pelo derramamento de sangue, cruento. Hoje, um sacrifício incruento. Mas ele antecipa. Ali ele já era vítima, ali ele já oferece o seu sacrifício. Por isso que Jesus vai dizer para os seus apóstolos: desejei ardentemente comer desta Páscoa convosco. Jesus quis oferecer a sua vida ao Pai pelo nosso resgate, pela nossa salvação. E por isso que agora ele sela uma aliança eterna, não uma aliança passageira, mas uma aliança eterna para com cada um de nós, na Eucaristia, instituindo a Eucaristia. Tomou o pão, tomou o cálice. Este é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, que derramarei por vós. Uma aliança eterna para conosco. Por isso o nosso amor pela Eucaristia, o grande dom da Eucaristia, é instituído justamente nesta noite. E daí o nosso fervor eucarístico. Como está a minha proximidade à Eucaristia? A Eucaristia como presença real no sacrário, como sacrifício na Santa Missa, na nossa adoração a Jesus eucarística. A Eucaristia é o dom mais precioso que nós temos nesta terra. Devemos crer, devemos ter fé. Nós temos aquela história daquele homem que se encontra, de um católico que se encontra com um protestante, e o protestante acusa o católico: vocês não acreditam na Eucaristia, porque se vocês acreditassem de fato, vocês estariam ali sempre, perto do sacrário. Se vocês acreditassem que Jesus está ali realmente presente, vivo e real, você não sairia mais de perto do sacrário. Claro que o católico foi contornando a situação, mas isso serve para a nossa reflexão, amados irmãos. Se eu tiver fé na Eucaristia, certamente eu vou buscar participar melhor da Santa Missa Dominical. Certamente eu vou buscar uma visita ao Santíssimo na nossa adoração. Certamente eu vou comungar melhor, eu vou receber Jesus no meu coração com maior piedade, com maior fervor. Certamente eu vou mudar a minha vida, ter uma alma mais pura, para que Jesus eucarístico também possa reinar em nosso coração. A Eucaristia é a nossa força, é nosso alimento. Por isso que vai dizer Santo Inácio de Antioquia, ele que esteve diretamente com os primeiros apóstolos, ele vai dizer: corra para a Santa Missa, porque lá, diante do sacrifício da Eucaristia, a Eucaristia destrói os demônios da sua vida, tira todo o mal, tira toda a maldade do demônio na sua vida. É lá que você vai destruir o pecado na sua vida, na Santa Missa, na Eucaristia. E vai dizer o padre
da Eucaristia, que é Santo Tomás, a Eucaristia destrói todas as tentações do demônio. Acreditar na Eucaristia, Jesus vivo e real por nós, no sacrário, no sacrifício e na comunhão. Jesus instituiu a Eucaristia para que a Igreja pudesse nos dar sempre esse pão da vida, esse pão que nos faz merecer o céu. Portanto, amados irmãos, vamos agradecer estes dons. Nós temos um Deus que nos conduz para o céu, temos Jesus que nos conduz para o céu, que nos mostrou o caminho da humildade, lavando os pés, o caminho da humildade, nos dando o novo mandamento, caminho da humildade, nos dando a sua carne, o seu sangue como alimento, nesse pão tão simples, mas nesse milagre tão grande que acontece na Santa Missa. Jesus, Ele nos conduz até o céu. Agradeçamos estas graças, o dom da Eucaristia, o dom do sacerdócio. Nós pertencemos a uma igreja na qual nós temos todos os meios, nós temos principalmente o alimento eucarístico, para que possamos chegar na eternidade, que possamos ter alegria no nosso coração e esperança de que, vivendo na caridade, lavando os pés uns dos outros, nós vamos ter a Jesus um dia no céu e nossa mãe por todos sempre. Amém. Vamos agora realizar o rito, do lava-pés. Nós temos as crianças também simbolizando os 12 apóstolos. Vamos acompanhar esse rito, o de humildade de Jesus, lavando os pés dos apóstolos.